Olá, aqui é o Lucas e esse é mais um vídeo da série Desmistificando Apocalipse. No vídeo de hoje nós estaremos falando sobre a passagem conhecida como a passagem da vitória do cavaleiro fiel. Quem seria esse cavaleiro? Essa passagem se encontra no capítulo 19 de Apocalipse, versículos 11 ao 21. Vamos ler o texto? Em seguida viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações. Eles a governará com uma barra de ferro e pisará as uvas no tanque do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Na capa e na perna dele estava escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo que estava de pé sobre o sol. Ele gritou com voz forte, dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando bem alto: venham e se ajuntem para o grande banquete de Deus. Venham e comam a carne dos reis, dos generais e de soldados, de cavalos, de cavaleiros, de todas as pessoas, sejam escravas ou livres, sejam importantes ou humildes. Depois vi o monstro e os reis do mundo inteiro e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. O monstro foi feito prisioneiro junto com o falso profeta, que havia feito coisas espantosas na sua presença. Com aquelas coisas ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro e os que haviam adorado a imagem do monstro. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. Os seus exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco. E todas as aves comeram da carne deles até que não quererem mais. Nessa passagem, João vê o céu aberto, o que nos comunica que a partir do momento do encontro do noivo com a noiva, que é Jesus e a sua igreja, a dimensão celeste será totalmente aberta para o povo de Deus. Não haverá nenhuma barreira e a comunhão com Deus será completa e perfeita. Em seguida, João vê um cavalo branco e o seu cavaleiro, que se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça e, sem dúvidas, é uma representação de Jesus Cristo vitorioso. Seus olhos são como chamas de fogo, que, como vimos lá no capítulo 1 de Apocalipse, representam o amor e o zelo do Senhor. Havia muitas coroas sobre a sua cabeça, o que representa a sua autoridade. No texto não fala a quantidade de coroas, de forma proposital, para nos comunicar que a sua autoridade é permanente e eterna. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo, o que representa a sua glória singular em toda a criação. A sua capa estava encharcada de sangue, detalhe que nos remete ao seu sacrifício na cruz. E ele se chama a Palavra de Deus, que é um termo ligado ao Evangelho de João, capítulo 1, nos comunicando sobre a sua existência desde o início das coisas, e que em toda a obra da criação, ele, Jesus Cristo, estava presente. Também é dito que os exércitos do céu o seguiam. Acredito aqui que esse exército seja uma referência aos salvos de Deus, já que eles estavam vestidos de linho finíssimo, que, como vemos no versículo 8 deste mesmo capítulo, os salvos são aqueles que são objeto dessa representação. Da boca de Jesus saiu uma espada afiada, e como já vimos, representa as palavras de sua boca, e é através dela que ele vence as nações. Novamente nós vemos aqui nesse texto a menção do Salmo capítulo 2, versículo 9, onde é dito que o Messias governaria as nações com uma barra de ferro. E aqui em Apocalipse também fala que ele é aquele que pisa as uvas no tanque da ira, indicando a execução do juízo final de Deus para os ímpios. O texto também diz que na perna e na capa de Cristo estava escrito o título Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, comunicando a sua autoridade acima de toda e qualquer autoridade. Note que esse título estava escrito em sua perna, que indica que essa autoridade lhe é dada por direito, porque ele é o Filho de Deus, mas também estava escrito em sua capa encharcada de sangue, que, como vimos, remete ao seu sacrifício. Ou seja, essa autoridade é corroborada, é fortalecida e consumada através da obra de Cristo na cruz do Calvário. Em seguida, João vê um anjo sobre o sol, o que indica sua autoridade e glória. Esse anjo convoca as aves do céu para um banquete, onde o prato são os corpos daqueles que foram objetos da ira de Deus, do juízo de Deus, que foram julgados sem acepção de classe econômica ou social. É uma descrição similar que encontramos no livro de Ezequiel, capítulo 39, versículo 4. Os versículos 19 ao 21 não necessariamente falam de acontecimentos sucessivos àqueles que a gente mencionou até aqui no capítulo. Mais uma vez, usando analogias, eles descrevem fatos já mencionados anteriormente no livro de Apocalipse. Lembrando que ele não é um livro que segue uma ordem cronológica. Esses versículos falam do levante das nações contra o reino de Cristo e a sua igreja, que se intensificará conforme o fim se aproxima. O monstro, como já falamos muitas vezes em outros vídeos, representa os impérios dos homens. Já o falso profeta representa as religiões idólatras. Ambos no final serão derrotados e lançados no lago de fogo e enxofre, que é o local da derrota final e eterna deles. Os exércitos do monstro e do falso profeta são todos aqueles que devotaram as suas vidas a esses sistemas corruptos do mundo. São todos aqueles que se levantaram contra o senhorio e o reino de Cristo aqui na terra. E assim como seus senhores deste mundo, eles também serão derrotados. E essa é a mensagem do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.